O tema, na sequência, artesania do manejo num agro de oportunidades, com o engenheiro agrônomo Jorge Lemansky. Jorge é chefe geral da Embrapa Trigo de Passo Fundo, com certeza também com muito conhecimento. Ele possui mestrado em Ciências Agrárias, Gestão de Solo e Água. Nos dê a honra aqui da palavra, seu Jorge. Vamos receber esse moço com uma salva de palmas. Bem-vindo a Ipiranga do Sul. Bom dia a todos os agricultores, aos estudantes, aos profissionais de ciências agrárias, aos formadores e geradores de informação da universidade. Destaque para a Associação dos Agrônomos, para a Emater, para os consultores privados, que dão consequência ao trabalho que a pesquisa agropecuária desenvolve no país, gera as referências que, quando exercitadas com a artesania do campo, consegue se aproximar dos melhores resultados. Cumprimentar aos gestores públicos, prefeitos, vereadores, aos empresários que fornecem os agroquímicos, os insumos, e um convite especial para que, dentro desse escopo de que livros, mentes e guarda-chuvas somente servem se os abrirmos, que acolham o que colocaremos, se servir para a sua atividade, como reflexão. Se não servir neste momento, coloque do lado da cadeira, que com o tempo poderá ser útil. Esse é o convite que faço para o acompanhamento desses próximos 50, 60 minutos que vamos estar dialogando. E honrosamente, nós da Embrapa Trigo de Passo Fundo, aos 49 anos de criação, pelos seus 180 empregados, sendo-se muito honrados em tê-los, em termos a oportunidade de transmitir algo que dá significado e significância a nós como organização pública e também a nós como indivíduo. Em 1960, o Brasil era grande importador de alimento, cultivava 21,5 milhões de hectares com culturas de grão e colhia 17,5 milhões de toneladas de grão. Em 2022, o Brasil está cultivando com culturas de grão 72 milhões de hectares no ano e está produzindo 280 milhões de toneladas de grão e alimentando 800 milhões de pessoas no mundo. Isto é possível porque a agricultura brasileira é movida à ciência. E nós, da Embrapa, nos sentimos muito honrados de fazermos parte dessa tão significativa revolução agrícola que vem sendo feita em nosso país. No 9º Fórum, o nosso tema será Solo, Artesania do Manejo num Agro de Oportunidades. E essa artesania do manejo já se falava em 42 anos depois de Cristo, que o agricultor deve cultivar plantas em benefício da terra. Então, nós temos um solo agrícola, e o solo agrícola não é matéria mineral,
planta e biota edáfica que o determinam, mas é a profunda e complexa interação entre eles. Assim como 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio não determinam a água. É a complexa interação entre eles que determina a água. E o conhecimento nosso, ele e o mundo está dentro de como nós enxergamos, vemos, ouvimos, sentimos, saboreamos. O mundo está dentro de nós. Então, vamos combinar as informações que recebemos para, nas proporções, também fazermos a artesania do agro. Manejando o solo com plantas, com diversificação de culturas, com o processo colher-semear, para que a palha proteja o solo, evite variações de temperatura, morte de micro-organismos, mas as raízes são a grande construtora e estruturadora do solo, que vai ser representado por um solo gordo, um solo fértil. Os pontos que abordarei: artesania do manejo dentro de um agro de oportunidade, fertilidade do solo no sistema plantio direto, compactação do solo, problemas e soluções e estudos de caso. Artesania do manejo, eu quero, há tempo me passa essa frase, né? A melhor safra de verão é preparada no inverno. E quem faz o inverno e o outono intensificando o uso da terra, colhe o melhor resultado da safra de verão. A artesania está representada neste filmezinho, por favor. Salina, Goiás, propriedade de São Paulo Bonato. De 8 a 10 toneladas por hectare de trigo. 14 de setembro de 2021, junto com o Diego aqui na colheita operando. PRS 264. Atalante. 10.500. Era 14 de setembro, eu estava nessa colhedora. Aqui é o recorde mundial de trigo por hectare por dia. 80,9 quilos por hectare por dia. Em 119 dias foram tirados 9.630 quilos de trigo, ou 160,5 sacas. E um material de genética lançado em 2005, que 16 anos depois o agricultor compreendeu o que tem no solo, o que tem no seu ambiente externo e como a planta responde quando coloca as proporções adequadas. Aqui pode dar um toquezinho, né? É a mesma lavoura, só que nesse talhão estava sendo colhido 12.800 quilos na plataforma que estava cheia conforme o Diego colocava. Esse é o padrão da lavoura, recordista mundial. O nosso propósito como Embrapa Trigo, como organização pública, que tem que resolver problemas de Estado, e segurança alimentar é problemas de Estado, em especial o maior patrimônio do país, o solo, é um problema de Estado, né? Então, nós, com o aumento da área de cultivo de cereais de inverno, contribuiremos para a segurança alimentar do Brasil, que drena por ano 10 bilhões de reais para comprar trigo de fora. E nós temos condições de produzir todo o trigo que o Brasil necessita e produziremos em menos de 10 anos. Mas isso vai acontecer se o produtor tiver lucro por hectare, senão não aumenta a área. Então, o que vamos estar discutindo hoje é sistema agrícola produtivo, com foco, evidentemente, em resultados para a soja,
mas apresentando aspectos do manejo e onde estão os gargalos que nós possamos melhorar para colher os melhores resultados. Quando se fala de agro de oportunidades, eu trago este aspecto da oportunidade ambiental brasileira. Vejam, CO2 e água compõem 92% da matéria seca de uma planta. E os nutrientes, que são 16, 13 estão aqui no chão e que são absorvidos junto com a água pela planta. Mas tudo isso ocorre pela equação da fotossíntese. Brilho solar convertendo em alimentos, fibra e energia. Diria que esse hoje é o melhor conceito da agricultura brasileira. A vantagem comparativa do Brasil. Então, na transpiração, entra CO2 e sai oxigênio. E na respiração, entra oxigênio e sai CO2. Mas o saldo é bastante positivo e tudo isso é feito nessa região chamada estômatos para os profissionais de ciências agrárias. E onde eu coloco que está a vantagem comparativa do Brasil? Vejam, Passo Fundo tem 3.059,6 horas de brilho solar por ano. Quando eu converto isso em megajoule por metro quadrado, a lavoura de soja ocupa 50% da radiação solar. Quando boto trigo e soja, ocupa 77% da radiação solar. Quando nós comparamos com a oferta ambiental da Pensilvânia nos Estados Unidos, eles têm bem menos horas de radiação solar e é muito difícil para eles fazerem 2 safras. Nós aqui no Brasil estamos trabalhando no Rio Grande do Sul para termos 3 safras. Neste momento, um estudo do Antônio da Luz, que me vai seguir no encontro, mostra que o Rio Grande do Sul tem 1,09 safras por ano. Nós queremos intensificar este uso da terra, fazer dinheiro por hectare por dia no verão, no outono e no inverno. Nós não temos este ambiente que os Estados Unidos têm na região fria e úmida, em que uma aveia plantada após trigo em agosto gera 4.000 a 5.500 quilos de matéria seca. Passou setembro, vai de 1,4 a 2,5 toneladas de matéria seca. Nós não temos a necessidade com o nosso gado na integração lavoura-pecuária de ele procurar debaixo da neve a comida. Então, o papel da agricultura frente às necessidades futuras de 2020 a 2030 e até 2050, os mercados, os produtos agrícolas, as empresas, o sistema financeiro, todos vamos estar convergindo para essa governança social e ambiental, que envolve o termo sustentabilidade de pessoas via economia, preservando o ambiente. Essa interação, dessas proporções que vão nortear a agenda dos países e a nossa agenda do Brasil. Mostrei no primeiro slide que o CO2 entra na planta. Então, esse é um processo de descarbonização. E a raiz fixa o carbono no solo. Este exemplo é um dos primeiros trabalhos aqui da América do Sul e do Brasil, foi publicado agora em 2000, aliás, a seguir apresentarei. Há uma concentração de CO2 maior na atmosfera. Aqui era 1960. Eu tinha na ordem de 318, 320
partes por milhão de equivalente de CO2. Aqui em 2020, nós estamos passando dos 400. Então, a agricultura pode fixar esse CO2. A floresta tem 193 toneladas de carbono no solo. Em 10 anos, a cultura da soja queima carbono se ela faz exclusivamente. A cultura do milho sozinha queima parte do carbono, reduz o carbono depositado no solo. Mas quando a gente intensifica o uso da terra no verão e no inverno e outono, eu tenho esse resultado extremamente promissor para o agro brasileiro. Eu queria fazer uma citação especial pela presença do secretário de Estado, Rafael Malman, que faz uma visita específica aqui a Ipiranga do Sul, nos honra com a sua presença neste momento, E é importante os gestores públicos acompanharem esta agenda que sustenta o agro. Ele que é da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Obrigado, Rafael. Então, vejam, falando já em secretário de Estado, esses dados nós apresentamos ao secretário da Agricultura, Domingos Velho, recentemente, junto com a CCGL. A Faculdade de Física de Santa Maria, de Agronomia e de Matemática, junto com os colegas da Embrapa Trigo, fizeram um trabalho em 2015 na fazenda do Paulo Vargas, em Carazinho. O trigo plantado em 9 de junho e colhido em 29 de outubro, aqui eu tenho uma torre de fluxos de carbono, esse trigo incorporou, fez um sumidouro de 1.274 gramas de equivalente de CO2 por metro quadrado. O grão de trigo absorveu 520 gramas de CO2. O pousio de 30 de outubro a 16 de novembro, quando foi plantada a soja, emitiu 172 gramas para a atmosfera por metro quadrado. A soja plantada em 16 de novembro incorporou, fez sumir 887 gramas de CO2, porém o grão levou 884. Então a soja empata. Mas o pousio de 25 de março a 8 de junho emitiu 400 gramas de CO2. Então, o pousio, ele é perca de dinheiro, se eu olhar como créditos de carbono, além de não fazer a renda e não melhorar o solo. Então, o que significa 1.850 gramas de CO2 por metro quadrado, ou 1.850 quilos de carbono fixado na sucessão trigo-soja? Ao valor de $70 a tonelada de carbono que desde 2003 vem sendo comercializada na Bolsa de Chicago, o Rio Grande do Sul, com este resultado, teria condições de ser remunerado as suas propriedades, 6,8 milhões de hectares de sucessão trigo-soja, em 360 milhões de dólares por ano. Então, está havendo um diálogo com o Estado do Rio Grande do Sul, com a Secretaria da Agricultura, com a iniciativa privada, com os agentes financeiros, para nós fazermos uma agenda integrada e colocarmos essas torres, cada qual custa mais de $250 mil, no espaço territorial da região de Vacaria, com 2 torres, na região de Passo Fundo, com 2, na região noroeste do Rio Grande do Sul, mais numa outra região para integrar lavoura pecuária.
para medir a média, que são as lavouras nossas e as lavouras top, e com isso publicar internacionalmente em periódicos reconhecidos internacionalmente, para que daí o Rio Grande do Sul certifique as suas lavouras e se habilite aos créditos de carbono. Um projeto desse está na ordem de 20 milhões de reais, para termos daí uma contrapartida em 5 anos. É isso que nós, da Embrapa, junto com os outros, com as universidades, estamos buscando fazer, e o governo do Estado. Esta é a agenda Pessoas, Ambiente e Economia, como uma outra forma de fazermos a agricultura no Estado. E tudo isso é feito pela raiz das plantas. Portanto, a planta que eu escolho determinará mais ou menos carbono fixado. Sistema agrícola produtivo. Então, ao mesmo tempo em que nós mitigamos as emissões, elevamos a produtividade e a rentabilidade. Aqui vem um primeiro exemplo. Trabalho do Riedel. São cerca de 3 décadas de estudo, publicado em 2019. Vejam, o rendimento com rotação de cultura, com o rendimento da soja no primeiro ano e o rendimento da soja no segundo ano. A rotação de cultura impacta em mais de 20% na produtividade da soja. Esse trabalho de 30 anos, tendo, vamos dizer, 2/3 da área com soja e 1/3 da área com milho no verão. Esse é um trabalho publicado pela Rede Técnica Cooperativa, pelo Corasa e o Fiorim, com a avaliação da estiagem da soja de 19 e 20. Então, foram pegas lavouras com um bom manejo, que deram 48,8 sacas por hectare, e lavouras com manejo deficiente, com 35 sacas por hectare. Então, a produtividade foi uma diferença na ordem de 40%. Aqui, 1.939 quilos por hectare, e aqui 2.715. Quando a gente projeta isto para a área cultivada de soja no Rio Grande do Sul, essa diferença impactaria no Rio Grande do Sul 4,7 milhões de toneladas, que um bom manejo representaria em relação a um manejo deficiente. O que significa 4,7 milhões de toneladas, mais de 12 bilhões de reais que não entraram na economia gaúcha por problema de manejo. Prestem atenção agora nesta bolinha vermelha. Esta é a matriz produtiva de espécies anuais do Brasil dos anos 17, 19 e 2021. Eu vou me ater ao ano 2021. Em 2021, de uma safra foi cultivados 49,2 milhões de hectares. Esta é a área física que o Brasil cultiva com grãos. A área física. Já com segunda e terceira safra, nós temos 20,2 milhões de hectares. E com safra de inverno, 3,4 milhões de hectares. Vejam, 3,4. Esse ano são 3,6 milhões de hectares com grão. Nós temos uma fronteira agrícola a ser explorada no Brasil. Por isso que nós somos importadores de trigo. Tá? Então, com 2 safras no Brasil, nós temos 23,6 milhões de hectares e com uma safra, 25,6. Tá? Então, para o sistema plantio direto, há uma grande oportunidade, né? E é bom a gente ter... isso foi produzido pelo colega Denardim, que esteve aqui quando Ipiranga do Sul estava com 5.000 agricultores celebrando o título, né, de
capital nacional do sistema plantio direto. Bom, vejam a matriz produtiva do Rio Grande do Sul. Safra 2021. Soja, 6,36 milhões de hectares. Arroz, 950 mil. Milho, 820 mil. Feijão, 40 mil. 8 milhões e 170 mil hectares. No inverno, 1.170.000 hectares de trigo, 390 mil hectares de aveia e os outros 10 mil hectares. Ocupamos 19,9% da área do território gaúcho no inverno. Então, há uma fronteira agrícola e nós queremos mostrar que a melhor safra de verão é preparada no inverno e temos essas oportunidades para exercitar. Como aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Verão é cor laranja, azul é inverno, pousio é o vermelho e o milho está em verde. Então, a área de verão cresceu 197 mil hectares por ano, de 2019 a 2022. A área de inverno cresceu 225 mil hectares. A área de milho cresceu 22 mil hectares e a área de pousio decresceu 17 mil hectares por ano. Então, estamos ampliando a nossa área de cultivo no Rio Grande do Sul. Aqui, então, vem esse aspecto da artesania do manejo. Soja, de 2015 a 2021. A produtividade média brasileira, de acordo com os dados da Conab, é de 55,5 sacas por hectare. A produtividade das melhores lavouras que fazem parte do concurso do SESB, campeãs do Brasil, 131,3 sacas por hectare. Isto aqui e isto aqui são a mesma genética. Não há diferença de genética. A única diferença que explica isso é o manejo. Então, quando eu falo manejo, artesania do manejo, é disso que estou falando. Então, como podemos melhorar esses aspectos? Tanto no momento de semear, como no momento de cuidar, quanto no momento de colher. Temos vazamentos nessa gamela que precisam ser tapados para nós atingirmos o melhor teto das produtividades rentáveis. Então, estão produzindo 42% do que as melhores lavouras produzem, né? Guardadas as proporções, o efeito da seca também mostrou isso. Então, a estratégia para grãos é genética adequada, com produtividade rentável, manejo eficiente e rentabilidade. Falo genética adequada. E daí vocês receberam há pouco o conjunto de orientações já para se organizarem para o plantio da safra de verão. Porque para o prognóstico climático para os cereais de inverno é muito promissor. Em Andelaninha, a produção dos cereais de inverno sempre é maior. Esse é o resultado. Agora, o que significa, em efeito de laninha, eu usar um material extremamente precoce, se eu tenho risco de déficit de água? Se eu uso um material que tem deficiência, podridões radiculares? Então, são as escolhas que o produtor faz que vão implicando o resultado. Por exemplo, se eu uso um material 5,4 de grupo de maturação em relação a um 5,8, como o 5804, BRS, que é resistente à fitóftora, resistente a todas as podridões radiculares, fazendo o manejo, é muito provável que eu reduza o risco e tenha produtividade mais rentável. Aqui, vamos já a alguns resultados, produtividade da soja após a palhada do trigo, para dar consistência que a melhor safra de verão é preparada no inverno.
trabalho do Balbinotti, feito no Paraná. Lavoura com pousio em 2017 e 2018, que foi muito bom de chuva. 68 sacas por hectare. Só a palha do trigo, onde foi mantida ela, deu 72 sacas, aumentou um pouco. A raiz do trigo deu 75. No conjunto, 8 sacas de diferença só por eu ter a raiz e a palha deixada no solo, cultivada. Agora, no ano ruim de chuva, 2018-19, na lavoura em pousio, 45, com a palha, 60, com a raiz, 60. Isto é, 14 sacas a mais, isto é, 25 sacas de diferença nos anos ruins. A melhor safra de verão é preparada no inverno. Agora, nós vamos para a chamada interpretação da fertilidade do solo em sistema de manejo conservacionista, né? O que é um sistema agrícola produtivo? Vocês receberam há pouco uma aula sobre o fator clima, sobre o fator planta. Agora eu estou falando genética. E sobre o fator solo, fertilidade, eu estou falando. Onde está a produtividade? É a interação desses 3 fatores que me dão a produtividade e a produtividade rentável. Agora, esse sistema agrícola produtivo, a luz, a temperatura, a precipitação pluvial, nós recebemos a aula há pouco. Temos como prever épocas de plantio, temos como prever geada para não dar no período da floração, ou a estiagem prevista ser desviada para que não haja na floração, né? O fator genética, eu tenho a espécie a cultivar, o híbrido, seja o que for, e o fator fertilidade. É nisso que eu vou estar focando. Fator fertilidade, água, calor, área, permeabilidade, pH e nutrientes. Água, calor, área e permeabilidade é física de solo. pH e nutrientes é química de solo. O pH e os nutrientes determinam a disponibilidade dos nutrientes para a planta. A planta come e bebe pela raiz. Porém, a física determina a acessibilidade dos nutrientes. Tudo isso chama-se fluxo. E é justamente o fluxo que dá a estabilidade estrutural do solo. E essa estabilidade estrutural do solo, quando tínhamos o plantio convencional, que passávamos 6, 7 ferros de grade de arado por ano no solo, tudo isso era homogeneizado, a estrutura era única até 20 centímetros. Veio em 69 o advento do plantio direto, em especial a partir dos anos 80 e 90, mais intensificado. Sai o preparo convencional, entra o sistema plantio direto. Quem determina a estrutura do solo é a atividade biológica. Mas a atividade biológica é determinada pelo material orgânico que a planta que eu escolhi tem. E essa planta sou eu quem escolho para o modelo de produção. Portanto, se vocês me colocarem dos últimos 5 anos, quais as plantas que vocês fizeram, eu já tenho com nitidez, clareza de como está teu solo. Diga com que plantas cultiva que te direi com que solos você está. Bueno. Busquem compreender que eu estou buscando trazer como nós melhorarmos o que nós já fazemos. Estamos fazendo bem. Mas nós temos ainda vazamentos na gamela que não segura a água.
Então, um diagnóstico da compactação do solo, nós avaliamos em 11 estados brasileiros que fazem agricultura, por 13 unidades da Embrapa por 5 anos. Compactação e adensamento do solo, identificado em todos esses estados. Por favor, essa é uma forma de identificar compactação e adensamento. Quando chove, vá para a lavoura e comece de olhar o que está acontecendo. Esse é um slide fornecido pelo professor Wilson Klein. São lavouras. Esta é uma lavoura do Rio Grande do Sul, 30 de maio de 2019, na região do Planalto Médio. Para formar 1 centímetro de solo, levam de 400 a 500 anos. A matéria orgânica é o bem mais precioso que nós temos, porque cada quilo de matéria orgânica é responsável pela oferta de 18 ou disponibilidade de 18 litros de água para a planta. Isso é Rio Grande do Sul em 2019. Em um momento recente, vocês também viram o que aconteceu em algumas das nossas lavouras. Aqui um trabalho do professor Pedro Skosteg, de 2015. Na lavoura, ele fez a análise de 0 a 1 centímetro, 1 a 2 e de 2 a 5 centímetros. Mas pegou também na enxurrada e no buraco. O que tinha na lavoura e o que tinha no buraco. Perda de fósforo, apenas fósforo. Deu de 0 a 5 centímetros, 17,4 aqui, e na lavoura, onde a enxurrada passou, ficou 11,2, isto é, 12 miligramas de fósforo por quilo. A redução foi de 36% do fósforo na camada de 0 a 5. Agora, na lavoura, em relação ao buraco, tinha 6,3 miligramas na lavoura e 29, isto é, 120 quilos de PO2 saiu. Para mim, colocar 1 ppm de fósforo por hectare, eu tenho que colocar, números redondos, 100 quilos de superfosfato simples. 1 ppm. Para mim, fazer agricultura nos solos argilosos, eu tenho que ter, no mínimo, nível crítico de 12 ppm. Então, esta é um dos furos da nossa gabela. Pode tocar? Para não ficarmos apenas no Rio Grande do Sul. O cartaz foi tudo embora. Não tem graça, hein? Meu Deus do céu, olha aí, gente. Levar o dinheiro do lucro agora do agricultor, vai para arrumar a terra agora. Deu manjo aí. Isso é o oeste do Paraná, né? Ano passado. Então, nós temos... Por que explica essas lavouras que têm 131,1 saco e a nossa média está baixa? Essas são algumas das explicações para nós. Temos soluções para isto? Por favor, volta aqui. Então, vamos explicar o que é isso. O que está acontecendo quando a gente fala de compactação e adensamento. Como a água se comporta numa camada compactada em fluxo descendente. Pode clicar, por favor. Então, a água, ela desce e bate na camada compactada. Aqui está cheio de microporo e criptoporo, nada de macroporo, que são os fluxos de ar. Veja, a água não chegou aqui, mas ela já está se esparramando para cá. Então, entupiu de água esses 5 a 7 centímetros e dá a enxurrada, que é o que aconteceu aí no Planalto Médio em 2019. A água não entra e nem a raiz entra. Vamos para a seguinte, por favor.
E o solo é um grande reservatório de água. Quando para de chover, 5, 10 dias, né? Quando melhor seca a roupa da gente? Quando tem vento, alta temperatura, baixa umidade do ar. Quando mais seca a superfície do solo, que a planta mais perde água? Quando tem vento, alta temperatura e baixa umidade do ar. E daí, secou em cima, pode voltar na mesma. Tá? Eu acho que é necessário explicar isso. A seguinte, por favor. Essa aí. Não, por favor. Vamos lá, eu mexi aí. Aqui, então, pode clicar nessa. Então, eu tenho a água de fluxo capilar. É a mesma coisa que colocar açúcar, 2 xícaras de açúcar num pires. Você bota a água embaixo, em poucos instantes a água vai para cima, por diferente tensão. Assim ocorre também na lavoura. Mas se a parte está compactada, a água chega até aqui, microporo e criptoporo, veja que aqui também se espraia, mesmo se a água não chegou, e ela não passa para cima, porque a água não passa de microporo para macroporo, ela evapora. E a planta não aproveita. Então, quando eu tenho raízes, pode passar? Mas o seguinte, quando eu consigo quebrar essa camada compactada, seja com raízes, seja com haste sulcadora de semeadeira, seja com o escarificador, eu restabeleço o fluxo de água e de ar para cima e para baixo. Então, isso é um exemplo de um facão acoplado de uma semeadeira. Qual o resultado que a gente obteve na Embrapa Trigo? Um trabalho feito de 2003 a 2018. Quando plantamos nesse ensaio, em coxilha, com a semeadura com disco, é todo esse tracejado. Quando fizemos o plantio direto com um sulcador, mas que não quebrou a camada compactada até 2009, o resultado era o mesmo. Vejam, aqui foi o ano terrível de estiagem, 2005. Agora, prestem atenção, 2010 nós já tivemos um pouco de estiagem. 2014, a safra da soja foi marcada por estiagem bem significativa. Olha o que ocorre quando a gente aprofunda a haste sulcadora e amplia elevada adição de raiz e de palha. Ano de pouca chuva. Ano de pouca chuva mesmo. O que significou de 2010 a 2018? O fluxo restabelecido, 10 sacas de soja por hectare. Então, identificar a compactação, onde está a parte compactada, é essencial, em especial em anos de laninha e em anos de neutralidade no Rio Grande do Sul. Repito, identificar a compactação, identificar onde estão os nutrientes, é essencial, e a programação da época de plantio com os cultivares, mais essencial ainda para você ter, né? Porque sempre se antecipava o plantio, vamos lá, 2020, quem plantou em dezembro, em grande parte colheu, quem antecipou demais, na maioria dos casos, teve menos colheita. Um outro exemplo, isso a gente apresentou para o ministro da Agricultura em 2017 e 2018, na Expo Direto. Nós fizemos um solo compactado, semeadura com disco. A soja deu 29,9 sacas por hectare, plantado em 14 de dezembro e colhido, então, depois da Expo Direto. O milho deu 62 sacas por hectare.
A gente botou uma semeadura na área compactada, botamos um facão na semeadeira, aprofundou, quebrou parte da área compactada, 50,9 sacas de soja e 90 sacas de milho. A gente descompactou, semeou com discos, deu 62 e deu 134. E a gente, na área descompactada, semeamos com um facão um pouco mais profundo, de 29 para 67 e de 62 para 154. Daí o ministro Bairo Maggi chegou, e o resultado que ele teve lá no dia 8 de março de 2017, eu queria saber de 2018. E o que o Ministério da Agricultura pode fazer em máquinas, em equipamentos para isso? Eu digo, ministro, não será com ferro que a gente vai resolver, será com plantas. Manejo da planta que eu coloco, saberás o solo que você tem. Então, esses são alguns dos exemplos. Então, o diagnóstico de compactação, isto é visível. Né? Choveu, você vê isso. Chama atenção para este detalhezinho aqui. Ó, né? Plantio morro acima, morro abaixo. Olha os efeitos do plantio em contorno versus plantio morro acima e morro abaixo, publicação de 2003 da Embrapa Trigo. No plantio em contorno, eu tenho 34 ppm de fósforo na lavoura. No sedimento que saiu, 72. Ora, para mim botar 1 ppm de 34 para 72, são mais de 30 ppm que eu tinha na lavoura que saiu. Cada ppm são 100 quilos de superfosfato simples. Ok? Olha o potássio, tinha 270 na lavoura, no sedimento, 609. Matéria orgânica, 2,9 no solo, 7,3. Qual a importância da matéria orgânica? Vamos precificar isto? Quanto vale a matéria orgânica no solo? Pela teoria dos bens substitutos, está publicado no capítulo 6 do livro do Trigo, e a 1% de matéria, 1 quilo de matéria orgânica disponibiliza 18 litros de água para a planta. Quanto vale 1 quilo vale 1% de matéria orgânica numa área de 2 milhões de quilos de terra a 20 centímetros? A energia do carbono da matéria orgânica, ela foi em megajoule, foi trabalhada também quanto à energia que eu tenho no óleo diesel. E a energia que eu tenho em 1% de matéria orgânica num hectare é a mesma energia em carbono que eu tenho em 8.633 litros de diesel. Essa é uma valoração da matéria orgânica. Multiplique 8 vezes 7, você valora quanto que significa 1% de matéria orgânica na tua lavoura, se você deixa ela ir embora. Então, isso é manejo. Então, vamos cuidar desses aspectos. Parou de chover, vai para a lavoura, você identifica solo compactado, né? E isso é irrecuperável. Temos como diagnosticar com a pá, com canivete, abrindo trincheiras, né? Temos como avaliar como estão as raízes no solo. Temos como identificar isso tirando os monolitos do solo, passando a trena, fazendo análise química e análise física, né? Quando você não sabe, deixa o monolito, bota água, que ele vai mostrar camada solta, camada compactada e camada novamente natural. Todas essas ferramentas são de domínio dos profissionais das ciências agrárias, que recomendo, façam junto com o agricultor abrindo trincheira e interajam, que a gente vai dar saltos, ganhos
de rendimentos, né? Então, isso aqui é em Campo Novo, 90% das raízes do milho na camada de 0 a 5, soja até 100% na camada. Vejam, um solo agrícola argiloso, cada centímetro que desce, eu tenho ao redor de 1 milímetro de água disponível para a planta. E a planta precisa de 6 a 8 milímetros de água por dia no período da floração, para fazer o processo fisiológico. Se a raiz da soja vai a 60 centímetros, eu tenho água tem um delta ainda, né? Porque só para me avisar, atropela um pouco mais ou não. Se eu tenho raiz da soja 60 centímetros, eu vou ter pelo menos 60 ml de água disponível, fora a água capilar que vem. E eu tenho água para pelo menos 10 dias. E a planta trabalhando. Agora, se a raiz está aqui, eu tenho água para 1 dia, porque aqui a parte está compactada. Eu tenho 5 milímetros disponível. Se não chover, seca, verde, e em poucos dias as quebras de safra. Ok? Então, esse tem que ter os fluxos. O sangue do nosso corpo, se não tiver fluxo, se parar o sangue do nosso corpo, nós morremos. As plantas, se não tiver o fluxo de água e de ar, também se vai. Ok? Vamos então agora para o diagnóstico dessas desordens químicas e físicas, né, que a gente identifica. Por exemplo, fizemos uma amostra de 0 a 20 centímetros, pH deu 6, suficiente. Agora, de 0 a 6 centímetros, a mesma amostra, deu pH suficiente, 7,2. Agora, na parte maciça, 5,4, insuficiente. Então, nós temos todas as ferramentas para fazer o diagnóstico. Os profissionais de ciências agrárias, as universidades de ensino, nós, nas capacitações, fazemos, a Emater tem todo esse domínio de conhecimento para trabalhar junto com os agricultores. Então, quando a gente faz o diagnóstico, nós temos um solo, cenário sem limitação química e sem limitação física, toca em frente, atua, porque você está tendo grandes rendimentos. Agora, quando eu tenho limitação física, ou quando eu tenho limitação física, química, sem limitação física, ou com limitação física e química, eu tenho que fazer a intervenção. E essa intervenção é com plantas, ou com apoio de máquinas, seguida de intensificação do uso da terra com raízes de gramíneas. Vou abreviar essa questão. E tudo isso é feito pela dona raiz. 1 quilo de solo fértil tem 500 bilhões de bactérias, 10 bilhões de actinomicetos, 1 bilhão de fungos, 1000 quilômetros de filamentos de fungos que trabalham nesses pelos axiais por onde a planta come e bebe. Ao apodrecer isto, formam os agregados de solo. E é dentro dos agregados de solo que eu tenho a água e o ar disponível para a planta, nos macroporos e nos microporos. Então, a estruturação do solo, que eu falei anteriormente, é feita pela interação mineral, planta e a biota edáfica. É isso que determina o solo agrícola. Finalizando, as boas práticas de campo, o que a planta quer? Água, pH e teor de nutrientes no solo. São 16. 13 estão no solo. Primeira providência, deixar chover e favorecer a infiltração de água. A grande resposta da resistência das plantas está na infiltração, um dos melhores indicadores que a gente tem.
Segunda providência, calagem. Quando o pH for menor que 5,5, eu tiver 10% de concentração de alumínio. Quem erra na calagem não tem como acertar o resto. Quem erra na calagem não tem como acertar o resto. Depois você vai cuidar da adubação. Então, continua válido o que Malavolta, na década de 70 e 80, colocou. pH entre 5,5 e 6,5, porque daí o alumínio deixa de ser tóxico, o cálcio, o magnésio e o potássio estão disponíveis para a planta, o boro, o enxofre e o nitrogênio estão disponíveis para a planta, o fósforo está disponível, o cloro e o molibdênio estão disponíveis. Porém, se eu botar calcário em demasia, cobre, ferro, manganês e zinco ficam indisponíveis. E a lei do mínimo determina a máxima produção é pelo elemento que em menor disponibilidade estiver para a planta. Não importa a quantidade, é determinado pelo que menos tem. Então, a calagem é de um produto extremamente barato que o Brasil tem e é a possibilidade de nós fazermos a agricultura comercial do Brasil. Vejam, solo Ronda Alta, Passo Fundo, Erechim, Vacaria, o solo Erechim, 87% de concentração de alumínio. Com mais de 10 eu tenho que corrigir essa calagem. Ok? Então, os manuais já estão produzidos, calagem para as culturas. Aqui um exemplo agora dos casos. Lavoura em Tapejara, 2012, primeiro semestre da turma no solo mapeamento Erechim, do professor Pedro Skosteg. Iniciou o plantio direto corrigindo pH até 6 e depois aplicou calcário da superfície. A análise de 2012, pH 6, pH 5 e 6, alumínio 0, saturação por base 78, 65. De 60 a 80 está ótimo. Agora, divisa de cerca. Tapejara, 2012. Solo que há 15 anos plantio direto, calcário aplicado na superfície, pH 5 e 3, pH 5. Alumínio presente nessa questão. A pergunta é, como eu manejo isto? A pergunta, se em 15 anos, após iniciar o sistema plantio direto, o calcário não passou de 10 centímetros, você acha que continuar aplicando na superfície, vai passar? Então, aqui eu tenho um estudo de caso da Embrapa Trigo. 5 horas de chuva com simulador de chuva, apenas entrava 13 milímetros de infiltração por hora. Depois, em 40 minutos, já estabilizou, 60 minutos, 92 milímetros por hora. O que foi feito para isto? Intervenção mecânica, química e de plantas, biologia. Então, nós dividimos a lavoura, 3:1, né? Nós fazemos essa, e usamos as mesmas plantas. Aqui é nabo, trigo, cevada, centeio, triticale e aveia, e aqui plantas de cobertura. Aqui nós fazemos os dias de campo. E assim foi rotando. Até 27 de abril, quando nós fizemos a medição. A intervenção de 2011, com a calagem feita em 2012, aquilo que era 13 milímetros por hora, estava 92 milímetros por hora. E manteve, portanto. Descompactar é fácil. Manter descompactado, se não botar plantas, em 6 meses volta à condição inicial. Outro resultado, ação química e física. Em setembro de 2018, nós fizemos um dia de campo na Embrapa Trigo. É uma área que nós tínhamos material para fazer pré-secado, era forragem. Dia 19 de novembro fizemos a dessecação, 23 de janeiro, calcário 3,5 toneladas foi incorporado, dia 28, 3,5 toneladas incorporado.
Dia 30 de janeiro, semeador de capim-sudão, que colhido em 23 de março deu 7,4 toneladas de matéria seca, seguido de ensaios de cereais, soja e trigo DP em 2020. Este solo, que tinha esse resultado nas análises, né? Vou ser um pouquinho mais rápido. De 0 a 5 eu tinha 48% de saturação por base, de 5 a 10 eu tinha 29%, 10 a 15 eu tinha 35%, 15 a 20 eu tinha 36%. Portanto, tinha que fazer a intervenção. Eu tinha alumínio tóxico nessa área e o solo totalmente compactado. O que foi feito? Aplicado o calcário, tentei lavrar, não deu, tive que escarificar e foi feita a primeira lavragem. Aplicamos a segunda dose, feita a segunda lavragem. E o que aconteceu neste solo? O pH, que era a profundidade 2,5, era 5,1, passou a 6,1. De 5 a 10 era 5, passou a 6,2. De 10 a 15, de 5,2 a 5,8. De 15 a 20, de 5,2 a 5,6. E de 20 a 25, de 5,2 a 5,7. A aração incorporou esse calcário e corrigiu ele até 25 centímetros. Saturação por base, o que era 48 foi a 69, 29 a 71, 35 a 58, 36 a 55, 35 a 58. Corrigiu até 25 centímetros. Fósforo, alumínio, zerou até 25. Fósforo, era 60, ficou 41 no início. 42 passou a 37, 15 passou a 27, 6,8 passou a 24, 5,7 passou a 18, 27 passou a 16. Tirei o fósforo da superfície e coloquei onde a planta precisa. Ela come pela raiz. Potássio, 320 para 391, potássio com suficiência. E esse é o solo. Este é o solo que eu fiz a intervenção por dia de campo de 29 de setembro, onde em 120 dias as raízes estavam a 1,32 m de profundidade. Até aqui foi misturado os fertilizantes. E aqui entra pela macroporosidade biogênica do solo, que não é o tempo que eu vou gastar. O último demonstrativo é em lavoura, um caso de Sarandi, que em 1997, aqui tinha 25 terraços, é uma área de 149 hectares, cujos desaguadouros e locais não permitiam 14 hectares serem cultivados. Feita a intervenção, que eram terraços em desníveis, foram feitos em níveis, ficou de 25, ficaram 6 terraços. Isso aqui dá 4.950 metros em nível, que é a estrada. E esta lavoura planta em contorno e colhe em contorno. Semeadora também em contorno, porque avaliaram 34 linhas. A descer cai 30% a menos, a subir cai 15% a mais de adubo. Usando a haste sulcadora, na velocidade máxima de 5 km por hora, nada de 6 e nada de 8. Colheita em nível. Essa lavoura avaliada pelo professor Pedro Escosteg e a sua turma na estiagem de 2013-14, rendimento de grão e anodulação da planta, havia um estresse hídrico e o solo tinha que ser corrigido em si. 30 dias de sol, 7 milímetros de chuva, 45 dias de sol, com 2 semanas acima de 40 graus. Né? Nesses pontos foram avaliados da lavoura, de novembro até 2013. Veja, pH 0 a 1 centímetro, de 1 a 2, de 2 a 3, de 5 a 10, em tese baixo, né?
mais alto teor de matéria orgânica, assim estava a nodulação e a produção 57 sacas de soja por hectare, enquanto que o entorno não colheu 20, 25 sacas. Por quê? Porque o solo está estruturado, tem o processo colher-semear, 365 dias do ano tem planta verde em cima do solo. E quando eu faço o terraço, esta água que cai e que irriga igualmente em nível acima e abaixo, se não tivesse em 1 hora, 2 horas, estava na calha do rio com os nutrientes. Mas se não vai na calha do rio, vai na sarjeta da estrada. Tá? E daí, então, vocês pagam, o urbano e o rural pagam para reformar bueiro, ponte, porque a gente inaugura o rio Sanfona, que sobe e desce, levando nutrientes e também o custo das rodovias vicinais para serem mantidas. Fechando, diversificação de culturas é necessário, essencial. O colher, semear, plantadeira na frente, plantadeira, semeadeira atrás, planta verde 365 dias por ano. A palha é fantástica, mas a raiz é quem estrutura o solo, via a biologia e com auxílio de equipamentos, os fertilizantes estarão atuando num solo fértil para os ganhos crescentes de produtividade e menores riscos de quebra de safra e maior fixação de carbono. Isto é, este é o caminho para a segurança alimentar dos povos, a produção sustentável. E a ciência brasileira, os agricultores brasileiros, em grande parte, já praticam isso. Para nós melhorar um pouquinho mais, sairmos dos 55 para chegarmos aos 100 sacas de soja por hectare, sistema agrícola produtivo com planta viva e planta os 365 dias do ano. Tá? Isto é, alimento, fibra e energia, usando luz solar 365 dias do ano, é o que a gente chama de intensificação sustentável. Bom, era essa a temática que, em si, agradecendo o convite que foi feito, o Gilberto estava também, Toniolo, visitando o Luiz Martins, Sindicato Rural aí de Getúlio Vargas, dessa regional. Né? Para mim, então, é honroso poder compartilhar e colocar com clareza. A Embrapa é tanto minha quanto sua. É uma empresa pública para resolver problemas de Estado. Segurança alimentar, isto é nada mais estratégico que produzir alimentos. Nós trabalhamos com genética de trigo, cevada, centeio, triticária, aveia, sojas RR, BRS 5601, 5804, 6203. Estamos lançando nesse próximo ano a BRS 6105. São materiais, todos eles resistentes à fitóftora, resistentes às podridões radiculares, e que se destacam em anos de baixa precipitação, porque são resilientes. Né? Então, quem quiser fazer parte, a Embrapa, tanto minha quanto sua, né? E ela vai ter continuidade a partir que nós tivermos relevância. Se isso que a gente apresentou sobre manejo de solo, que não é o escopo de outras organizações, vocês puderem nos ajudar a fazer acontecer isso na lavoura, os técnicos, a assistência técnica, junto com o produtor e participando das nossas agendas, do dia 27 de outubro ao dia 27 de setembro ao dia 7 de outubro, faremos a Serialtech. Vocês receberão convites para que a gente faça visitas técnicas para grupos de interesse e a gente apresente todas essas soluções para vocês. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio não determinam a água. O que determina a água é a interação entre eles. Mineral, planta e biota edáfica não determinam o solo agrícola. O que determina o solo agrícola é a interação entre eles. Agricultores isolados
técnicos isolado, universidade isolada, Embrapa isolada, município isolado, gestores isolados, não farão o melhor agro. Agora, se nós interagirmos entre nós com todos os saberes, ninguém segura o Brasil, deixaremos não apenas de alimentar os brasileiros, mas também contribuirmos para a segurança alimentar do mundo e, por consequência, a cultura da paz. Obrigado, muito honrado em compartilhar com vocês esse momento. Agradecemos ao professor Jorge Lemansky, da Embrapa Trigo, e convidamos para que faça a entrega de um mimo o secretário da Agricultura, Erlon Almauri Baruf, e o professor Ronaldo Meirelles, representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos. Por gentileza, aqui à frente, para um registro. Agradecemos também de forma muito especial a Maria Lúcia, ao Jones, da Smart, o pessoal da assessoria de imprensa, do Sindicato Rural. Também destacamos a presença do prefeito de Estação, Jefferson Zimmermann, e do secretário da Agricultura de Estação, Gerson Antonioli. Mais uma vez, uma salva de palmas ao Dr. Jorge. Obrigada pela presença e pelas relevantes contribuições.